Enfim, Gandara, com você. Boa noite, minha galera afro-encantada. Para marcar presença hoje nos 21 dias de ativismo contra o 21 dias, eu racismo, tô acompanhando. vamos girar a roda de conversa com o tema O Negro Não Tem Direito de Se Enganar. Histórias para acordar a Casa Grande. Quem vos fala sou eu, Dandara Rocha, do coletivo Afro-Encantamento, e vou brevemente apresentar as pessoas lindas que vão girar, fazer essa roda girar. Solange Ventura trabalha na ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde, carioca da gema, nascida no Espírito Santo, flamenguista que gosta de gatos, de se aventurar na cozinha e que está sempre disposta a conhecer mais do mundo, seja pelos livros, filmes, séries ou simplesmente fazendo novos amigos. Também gosta de corrida de rua, de tatuagem e de canto coral, embora não tenha nenhum pódio, nenhuma tatuagem e não está em nenhum coral. Mas está trazendo muita beleza hoje para essa roda maravilhosa. Temos também Angelita, da O Negro, nutricionista, tricolor, faltou ser flamenguista, né? Tricolor e muitas outras coisas. Daqui a pouco ela está logando com a gente aqui também, tá? Temos Sandra Gurgel, minha irmã maravilhosa, Jéssica, Juverneck, Renata Peixinho, Isabela, todo mundo dando tchauzinho aí para a câmera, gente. E Celso, cameraman. E agora, meu povo, vamos fazer todo mundo num clima bem leve, tá? Vocês estão em casa, literalmente, fiquem à vontade. Nós vamos fazer essa roda girar. Jéssica, não, agora é Suelen. Suelen já está? Jéssica, Suelen. Jéssica já está na área? Ainda não? Já logou, Jéssica? Jéssica, ainda não. Mas Suelen está aí. Suelen então, tá aí. Bora, Suelen. Bora? Vamos girar? Olá, pessoal. Com você. Boa noite. Estou muito feliz de estar participando dessa roda, bem empolgada para trocar alguns diálogos com vocês. Bom, eu fiquei responsável por trazer um pouquinho o fio condutor dessa roda, né? É uma temática que dá para abarcar, é um tema que dá para abarcar muitas coisas, né? E aí a gente ficaria horas aqui dialogando, não nos faltaria papo. Porém, a gente vai tentar afunilar um pouco essa conversa e direcionar para facilitar um pouco, né, o nosso diálogo e a gente ser assertivo, né, naquilo que for trazer. Bom, quando pensamos nessa roda, partimos de uma reflexão trazida pela maravilhosa, né, escritora, poetisa brasileira, negra, mulher negra, Conceição Evaristo, que nos diz o seguinte: não escrevemos para adormecer os da casa grande, pelo contrário, né? Em uma outra fala ela vai dizer também que as nossas escrevivências, né, que ela chama o processo de escrita da mulher negra, ela não pode ser entendida, não pode ser lida como para ninar os da casa grande, mas para incomodá-los em seus sonhos injustos. E aí
refletindo um pouco, né, sobre esse lugar de interdito, né, direcionado ao negro, em que a ele é negado errar, a gente queria direcionar nossas reflexões para esse lugar da educação, né, pensar um pouquinho na nossa trajetória, até mesmo na nossa vida escolar, para os que já são, os que já adentraram a academia, né, das vezes, né, e das situações em que não nos foram permitido errar. E que, quando, pelo contrário, ao acertarmos, né, isso gerava um incômodo. Tantos de nós, né, que tivemos acesso à escolarização e com isso ascendemos a lugares, né, que socialmente são negados ao negro. Quando chegamos a esses lugares, a gente isso incomoda, isso gera um certo incômodo. Então, a gente quer direcionar, né, o nosso fio condutor da nossa conversa vai ser esse lugar da educação. E aí, no segundo momento, a Dandara vai estar abrindo para nossas companheiras e companheiros do grupo compartilhar um pouco das vivências, né, para motivar essa conversa. E como já estou com a palavra, vou iniciar dando um relato, né, contribuindo com o meu relato brevemente, de tantas situações, né, da nossa vida. Algo me marcou e me fez refletir, né, numa época que eu nem entendia muito ainda o meu lugar na sociedade, não me entendi, né, ficava tentando me perceber enquanto negra, ainda não tinha essa consciência de que sou, né, e da potência e da carga histórica que isso traz, ainda não tinha essa consciência. Eu era adolescente, estudante do curso normal, sonhava em ser professora, a vida inteira muito dedicada aos estudos, porque eu entendia de uma certa forma que, através dos estudos, eu ia conseguir mudar a história da minha família, né? Ia conseguir dar condições de vida, melhores condições de vida para minha mãe, né, para o meu pai, que não tiveram acesso, né, à escolarização. E minha mãe trabalhava numa casa em que todos da casa eram médicos, né, o casal, os filhos. E um dia ela chegou e falou assim, dizendo que a patroa dela tinha dito para ela que ela poderia me levar a essa festa de aniversário. E eu fiquei toda contente, escolhi a minha melhor roupa, né? Dei um jeito de conseguir maquiagem, arrumar o cabelo, porque eu queria estar bonita, porque afinal era convidada de uma festa, né? Completamente diferente do meu meio social, e eu queria estar apresentável. Cheguei na festa, né? Me sentei à mesa dos convidados, conversei, falamos sobre diversos assuntos, né? Inclusive, me perguntaram para que eu estava estudando, eu falei que estava estudando para ser professora. Nossa, para ser professora, já está no ensino médio, né? Umas caras de surpresas assim, né? Filha da empregada. E passou, curti a festa, comi bastante salgadinho, bebi bastante refrigerante, fui para casa feliz e satisfeita. No dia seguinte, ao retornar do trabalho, minha mãe, assim, se sentindo incomodada, mas não tendo consciência por que isso gerou incômodo nela, falou assim para mim, mencionou o nome da patroa e falou assim, ela virou para mim e falou assim, eu achei sua filha meio... Aí, assim, ficou puxando os adjetivos, né? Mas que ela queria, na verdade, me chamar era de metida, porque eu estava ali na mesa com os convidados, conversando, dialogando, né? Respondendo tudo que me perguntavam, sem medo, né? E eu
eu estava me sentindo confortável, eu não tinha medo de dizer, né? De falar o que me perguntavam. E aí eu acho que a segurança, né? Demonstrar conhecimento escolarizado causou um incômodo. E no final ela falou assim: eu achei que ela fosse vir para te ajudar a servir os convidados. E aquilo me deixou extremamente triste, né? Não preciso dizer que nunca mais fui convidada para nenhuma festa. E aí eu queria, né, contribuir com esse relato para motivar essa conversa, né, de como o negro, numa posição de escolarização, né, quando não está no lugar do erro que lhe é direcionado, isso causa um incômodo, né? Se erra, gera um incômodo, né? Se não acerta nunca, se não vence na vida, não venceu porque é negro, né? E aí traz o estigma, né? Que é socialmente construído. Mas se pelo contrário busca ascender socialmente, né? Ocupa os lugares que socialmente são destinados ao branco, né? Como isso incomoda? É metido, né? O nariz em pé, né? Que preta metida. Né? Então, assim, fecha a minha fala, motivando essas reflexões através do meu diálogo. Passo para você, Nandara, para fazer girar a roda. Renata, você quer falar primeiro? Primeiro eu quero elogiar a Dandara, que é uma ótima, né, mestre de cerimônias, narradora, não sei nem o que dizer. Eu gosto mas da ela MC, tem uma voz que vai fazer um maravilhosa. rap. MC já vem logo a ideia do rap, assim. Tá arrasando. Eu fiquei muito emocionada com a fala da Suelen. Eu me senti assim, no lugar da Suelen, porque eu já passei por isso também. Eu acho que todas as meninas negras que têm a mãe como empregada doméstica e que estudaram, tiveram oportunidade, né, de ter acesso ao ensino, passaram por esse tipo de situação. Eu lembro muito daquele filme Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, né? Por que eu digo isso? Porque a minha mãe também é empregada doméstica de um casal de médicos no Rio de Janeiro. Ela tinha uma filha, essa médica, também chamada Renata, da minha idade. E nós disputamos vestibular na mesma época, né? Ela para medicina, eu para história. E eu passei na UFRJ e ela não passou em nenhuma universidade pública, né? E eu lembro que ficou uma indignação no ar, assim, né? Poxa, o nome da minha mãe é Joelma. Poxa, Joelma, sua filha é inteligente mesmo, parabéns para ela, aquela coisa toda, né? A outra, Renata, foi para uma faculdade pública, ganhou um carro, foi passar as férias em Paris, né? E eu, quando passei na UFRJ, mãe, passei na faculdade. Minha mãe não entendeu o valor daquela conquista. Ela não entendeu, ela não sabia nem como me parabenizar, porque ela não, né? Para ela aquilo não fazia sentido. E os anos se passaram e eu lembro que muitas vezes eu fui na casa dessa médica lavar a casa com a minha mãe, mesmo estando na faculdade e quase ingressando no mestrado, né? E tudo mudou quando eu virei mãe, né? Quando eu virei mãe, a doutora, né, na época, queria muito conhecer a minha filha, muito mesmo, e minha mãe ficou insistindo para que eu levasse a minha filha para conhecer a doutora. E eu lembro que eu falei assim, mãe, a minha filha vai entrar pela área de serviço, pela porta de serviço? Aí a minha mãe não entendeu. Eu falei assim, a minha filha não vai entrar por onde eu entrei. Ela não vai entrar pela porta de serviço. E eu não levei a minha filha, não levei para a doutora conhecer. E esse relato da Suelen e o meu, eles me lembram um poema da Conceição Evaristo. Eu vou ler rapidinho. Dá tempo?
Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. O poema diz assim: Vozes mulheres. A voz da minha bisavó ecoou criança, nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho poeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Então, esse poema, ele me emociona muito, porque é tudo que eu passei, que meus antepassados passaram, né? Entrando durante séculos e séculos, né? Pela a entrada de serviço simbólica, né? Não necessariamente física, mas por quantas áreas de serviço, por quantas entradas de serviço nós já entramos, né? E como que a gente ainda hoje, mesmo merecendo, mesmo tendo, né, não mérito no sentido de meritocracia, mas, né, por esforço próprio, por ajuda de uma corrente, como que muitas vezes a gente ainda, né, é visto como se a gente estivesse pedindo um favor para estar ali, como se aquele não fosse o nosso lugar, né, como se a gente só fosse aceito se estivesse para servir. E, inclusive, falando da questão acadêmica, muitas vezes certos temas da academia, eles não são tradicionais, né? Não é tradicional você ver um negro estudando certos temas, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu estudo história política, não é comum ainda tantos negros estudando história política. Quando você vê o negro na faculdade, geralmente ele vai puxar para a questão étnico-racial, da educação. Não que isso seja menor, mas é algo que a gente tem que se atentar também, porque quando você chega para conversar com esses pares, dependendo do tema que você estuda, por ser mulher, por ser negra, muitas vezes você é olhado com desconfiança, né? Então, Suelen, sinta-se abraçada. Você é minha irmã, nesse sentido de experiência, né? De A gente todas passou pela nós. mesma trajetória, a mesma experiência, né? De que a gente não deveria estar onde estava, porque é filha da empregada, né? Então, assim, e nossos filhos não vão entrar pela área de serviço, não vão, tá bom? Obrigada. Show de bola. Obrigada a você, Renata. Agora a Solange está com a palavra. Queridas e queridos, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Ok. Vocês trouxeram os relatos, né, das mães de vocês, e eu acho que, se não todas, pelo menos a maioria, deve ter basicamente o mesmo relato. A minha mãe também foi empregada doméstica numa família. Na verdade, ela entrou com 14 anos para ser babá e só saiu aos 25 quando casou. E tem todo aquele histórico de ter a família branca como uma família salvadora, né? Do resgate do negro por essa família branca, que ela tem consideração, considera como filhos. Ela fala, inclusive, que ela era considerada como da família, mas a gente hoje que tem uma outra leitura, tem uma outra percepção, consegue entender bem qual é a separação dessas duas situações. Na verdade, não é considerada tão família assim. E aí a gente tem mesmo essa questão de quando consegue ingressar na academia ou quando consegue avançar um pouco mais com os nossos pais nos estudos, a gente incomoda muito, de fato. E eu quero só fazer uma comparação rápida com
Eu tenho um grupo de amigos ainda do tempo do Orkut, né? A gente tem um grupo hoje no WhatsApp que a gente está sempre discutindo. E ontem, uma colega que é psicóloga, uma amiga desse grupo que é psicóloga, ela fez menção ao Big Brother, né? E eu ainda falei para ela, falei assim, olha, eu gosto de assistir para poder ver essas comparações e tal. E aí, falando um pouco tem um grupo grande de negros, né, no programa esse ano, e 2 são vistos, pelo menos aqui na internet, pelo lado de fora, 2 são vistos como muito raivosos, trazem um estereótipo de negro raivoso, etc. E aí o que eu quero fazer menção com relação à academia, estudo, oportunidade de estudar, é que o Douglas Silva, o ator Douglas Silva, que é premiado, né, no exterior, etc., ele fala inglês fluentemente. E eu li um comentário que a casa do Big Brother ficou surpresa de um negro falar inglês fluentemente, ao passo que os outros brancos que falam inglês ninguém questionou. Então, a gente tem muito essa questão de tudo que nos acomete, tudo que a gente faz. A Renata disse que ela estuda história, então é uma coisa, né, que é surpreendente. Tudo que a gente vivencia, ou tudo que a gente faz, que para os outros é muito normal, né, ou para a leitura que é feita pelos brancos é muito normal, para a gente é surpreendente. É surpreendente que um negro, e isso a gente está falando de um universo, estou trazendo o Big Brother aqui para a gente entender mesmo esse universo micro, né? Mas que, na verdade, é uma leitura macro, uma leitura daqui de fora da casa mesmo, entendeu? Da casa que está sendo vigiada. É muito surpreendente que um negro retinto, fale inglês fluentemente e eles estão todos assim, ué, mas como você sabe? Porque estudou, porque teve oportunidade, ou porque correu atrás, enfim. E ainda é muito incômodo, sim, quando a gente tem oportunidade de estudar ou de avançar nos estudos mais que os nossos pais, mais que os nossos avós. E, sim, nossos filhos não vão entrar pela área de serviço. Eu não sou mãe, mas eu tenho um sobrinho que hoje está vivendo na Europa, né? É quase como se fosse um filho meu. Ele foi criado até os 10 anos aqui na minha casa, então, né, essa base de formação dele foi feita aqui em casa. E não, ele não entra pela área de serviço. Ele é chefe de cozinha e hoje ele trabalha em Portugal na área dele. Desde que ele se formou, ele trabalha na área dele, etc. Então, a gente está avançando, nós estamos avançando para que, de fato, os nossos filhos não entrem pela área de serviço. Ok? Obrigada pela oportunidade. Eu sei que a gente vai voltar a se falar um pouco mais na frente. Obrigada. Nós é que agradecemos, Solange. Linda tua história, que legal a tua fala. Concordando, parece que nós todos somos ligadas por uma história de preconceito que foi estruturado na sociedade, que nos ligam, né? Quem tá aqui que não passou por um caso desse? Minha mãe, que provavelmente deve estar babando aí na live, ela foi filha de doméstica também, que criou 6 filhos, e eu lembro da minha mãe contando a história que ela comia um mingau quando sobrava, né? Os patrões da minha avó, eles faziam uma comida muito pouquinha, aquela comida, cada um nas suas marmitinhas, já na quantidade certa, e quando dava a hora, eles colocavam, minha avó se chamava Marinete, e falava, dona Marinete, está na hora, vamos terminando, né? E às vezes minha avó não tinha nem terminado ainda, e eles já apressavam, porque estava na hora da comida, e aquela comida era a quantidade certa, mas eles tinham condição financeira, mas era uma questão mesmo do costume deles ali, de não dividir. Não, o empregado não come com a gente, o empregado é lá naquele canto, e aqui nós somos os patrões. E minha mãe falava que quando era mingau, ela comia eles faziam até um pouquinho... Não, eles faziam um pouquinho, mas tinha uma outra casa
que faziam um mingau, assim, quando sobrava, eles davam para ela, e ela criança, quando ela ajudava a minha avó a esfregar as escadas de mármore. É uma memória muito viva para ela, ela sempre conta essa história. E aí eu já me linkei com a história de Suelen e de Renata e de Solange, como a gente tem um pouquinho de irmandade nas nossas histórias, né? Parece que aquilo que a gente viveu liga a gente de alguma maneira, né? E agora a gente vai girar essa roda mais um pouquinho. Sandra, conta um pouquinho da sua história para a gente. Olá, eu sou Sandra Gurgel, também faço parte desse coletivo que eu gosto muito, das pessoas que estão aqui, as outras pessoas que estão também nos ouvindo aí pelo Facebook, né? E quando essa roda gira, parece que a gente vai escutando a nossa própria história, né? E aí, com isso, a gente vai provocando também uma reflexão e um processo assim de cura mesmo, uma cura para a gente entender que foi isso que aconteceu nas nossas histórias que se cruzam, né? Que essas histórias não são únicas. E porque, num dado momento, a gente começa a achar, talvez, que a culpa fosse nossa, né? Será que a gente realmente... Será que eu errei? Será que eu fui abusada? Será que é direito meu estudar? Será? Então, assim, as nossas histórias são muito próximas, né? Ouvindo Sueli, Dandara, Renata Peixinho, né? Minha mãe era empregada doméstica. E é tão assim isso marcante para a vida dela, na vida dela, que ela hoje ainda carrega em si, né? Na estrutura do seu corpo, ela ainda carrega em algumas falas esse sentimento de empregada doméstica, né? Que começou a vida aos 12 anos de idade, ou seja, uma criança já dando conta de atividades formais, né? E aí, assim, tanto eu fico lembrando também algumas narrativas dela, dessas histórias que se repetem, né? Que ela foi para ser criada por uma família. Bom, gente, assim, uma criança não era para ser criada por uma família, era para ser criada quando estivesse na fase adulta, né? E aí depois, quando ela e a mãe, né, minha avó, pede, não, volta para casa, eu estou com muita saudade dela, e tá, volta para casa. E aí ela, aos 12, ela começa nessa tarefa de ser empregada doméstica, babá, né? Cuidando dos filhos do outro, da casa do outro, né? E aí eu percebo como que essa realidade provoca um distanciamento da sua própria família, né? Porque assim, é um mundo, é uma barreira, é um mundo intransponível. Como é que é você morar, mesmo que a casa não seja sua, em frente ao mar, né? E como é que você, moradora de uma baixada fluminense, com todas as dificuldades de acesso do mar, do transporte, né? Como é que isso vai se introjetando na vida, na nossa vida, né? E aí, assim, eu lembro também, mais ou menos como Suelen, adolescente, e aí eu fui chamada, né? Eu estava achando que eu estava sendo convidada para ir para Búzios, né? No entanto, eu estava sendo chamada para ajudar a cuidar de uma criança. E, assim, o que ficou era que, sabe assim, não estou fazendo por mal, não é por mal. Afinal de contas, ela pode ganhar um dinheirinho, né? É jovem, aí isso teria algum problema? A princípio, não. Mas o problema é quando a gente não vê a possibilidade, e daí, né, quando a gente diz, é da família, é quase da família, da impossibilidade de uma jovem ir para esse lugar, para esse determinado lugar, para se divertir, para ir à praia, para acompanhar. Então, assim, a quase da família, fora esse momento, nunca teve a oportunidade de ir para esse lugar para se assentar na rede e curtir a tarde
e ir para o mar, né? Mas sempre nessa relação desse corpo negro como um corpo de trabalho, né? Então, quando a gente está trazendo esse tema para o 21 Dias de Ativismo, é para pensar que a gente não está querendo, com isso, como colocam para a gente, o mimimi, a gente está querendo fazer a guerra entre uma raça com a outra, mas a gente está querendo simplesmente dizer assim, eu existo, né? Eu estou aqui. Essa situação não é normal, né? A gente podia ter outras situações de diferença. Ser da família é ser da família, né? Então, como é importante que a gente também perceba essa diferença, porque senão a gente naturaliza. Eu lembro um dos fatos que eu chegava assim, tinha a porta da entrada, né, principal, e a porta de serviço. A porta de serviço que eu sempre entrei. E aí eu olhava aquela porta, eu não sei se era uma porta meio escura, né? Um corredor escuro. Eu acho que no meu olhar de criança, depois adolescente, eu via como uma porta escura num canto escuro que não era permitido entrar, né? Ali eu não podia entrar. E aí eu lembro que uma certa vez eu perguntei, mãe, por que a gente não entra ali pelaquela porta? Aí ela falou, ninguém entra por aquela porta, só quando tem um convidado muito especial, aí as pessoas usam aquela porta. Mas você vê, minha filha, não tem nada demais, eles mesmos entram por aqui. Mas eles entravam por ali por uma questão de escolha, né? Nem quando não estávamos a serviço, quando eu ia ver o trabalho da minha mãe, era sempre delegado à cozinha em área de serviço, né? Por exemplo, a filha vem, ela poderia sentar-se ao sofá e ver televisão, né? Mas não era permitido que fizesse isso. Então, essas questões estão aí na subjetividade da sociedade. Nós, que vivemos essas situações de serem quase da família, né? E aí a gente sabe como é que funciona na prática. Na hora da gente partilhar os benefícios, nós somos os filhos das empregadas, né? Então, é isso. E vamos fazer essa roda girar. Mas é só para finalizar que, apesar disso, né, a gente consegue fazer movimentos insurgentes. E é isso que a gente está querendo fazer no campo da escola. Dizer que aquela filha da babá, né, que inclusive é uma palavra de origem africana, né, que a filha da babá hoje faz doutorado. Né, que a filha da babá hoje ocupa lugares de destaque, que a filha da babá hoje já conheceu outros lugares do mundo. Então, quando a gente olha para um jovem, para uma criança, para um adolescente, ele pode dizer assim, eu também não preciso só entrar pela porta de serviço. Eu posso entrar pela porta que eu quiser. Que linda, Sandra. Que orgulho, muito orgulho dessa história. Eu lembrei de uma situação que você falou ligada à tua história. Eu fiz uma prova uma vez e fiz junto com outros 2 filhos de amigos da minha mãe, que são considerados parentes, assim, mas são amigos, né? E aí eles estavam a vida inteira em escola particular e eu escola pública. E nós fizemos a mesma prova no mesmo dia. E eu passei na prova e esses outros 2 amigos não passaram. E aí a mãe de um desses amigos disse assim para minha mãe, nossa, o fulano e a fulana têm obrigação de passar porque eles estudaram. Tua filha passou, estudou a vida inteira em escola pública, logo ela passou. E aí eu lembrei de uma outra situação também, né? De familiares também que tem uma história bem emocionante. Eu tenho que segurar a onda para falar. Que foram morar também fora do Brasil, né? E eles cresceram, são 2 irmãos também, eles têm uma vida bem lindona da acadêmica, né? De carreira.
Só que cresceram também, foram netos de doméstica, a mãe foi doméstica muito, muito, muito novinha, ela também uma vida bem sofrida, e também dentro da comunidade que a gente cresceu, onde muitos se perdem, eles conseguiram um caminho legal. E são histórias que a gente gosta de contar e se orgulhar, né? E saber que o preto não está destinado ao tráfico, não está destinado à morte, não está destinado a ser doméstica, mas a gente consegue sim ter uma posição, né? Com muita luta, muito esforço. E agora, para alegrar, a Ju está aí. Ju está pronta com violão. Ju Werneck. Nós temos música, gente. Ju Werneck vai nos agraciar, fazer a roda girar com música. Eu fiquei muito feliz porque eu não conhecia essa música. Aí eu fui conhecer e, pô, muito lindo, que isso, que música forte. Salve Lazo Matumbi. Ele é o compositor dessa música, né? Eu não cheguei a pesquisar. Nossa, muito lindo. Vou tentar fazer, maior responsa aqui, mas vamos lá. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alta, eu subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bola para sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder, mas eles não sabiam que minha alma resiste, meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. E eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no e lê, aê, se ligue no e lê, aê. Agora você vai ver, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer, bom pra mim e pra você. Estou de olho aberto, olha moço, fique esperto, que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto, eu não sou menino, não, 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 não. Olha, moço, fique esperto. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no e lê, aê. Se ligue no e lê, aê. Agora vocês vão ver, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer, bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto, olha
Olha, moço, fique esperto, que eu não sou menino. E agora eu vou fazer mais uma. Eu escolhi essa cantora porque eu acho que ela veio assim abrindo um caminho no pop brasileiro e eu acho ela incrível e maravilhosa, que é a Isa. Então vou cantar uma Isa para nós. Já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar. Penso muitas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. E a vida é louca, mano, a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei em mares e rios, mas não morro, não. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa a minha fé guiar, sei que um dia eu chego lá. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Ah, ah, ah. 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 Já não me importa a sua opinião, o seu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora eu digo não, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem, papo furado não me entretém. Sei do meu limite, eu quero ir além, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei em mares e rios, mas não morro, não. Sempre dou o meu jeitinho, é duro, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa a minha fé guiar, sei que um dia eu chego lá. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Maravilhosa. Agora saideira. Linda. Ju, segura essa aí, segura, segura, segura. Segura, nada de saideira, não. A gente não te liberou, fica com a gente. Só que eu tenho uma fala potente da nossa Angelita Tricolor, que chegou na área. Ju, depois você segura essa pra gente, hein? Angelita, tá aí? Oi, amor. Poxa, que lindíssima! Nossa, depois dessa música, fiquei mega emocionada, viu? Júlia, eu vou começar falando das nossas experiências pretas, né? Dizendo que a minha mãe estava triste e cantava, estava alegre e cantava, entendeu? Eu lembrei na hora que você começou a cantar, Ju, que isso me faz assim, lembrar muito minha mãe. Né? Ela não tocava violão, mas o fato de cantar era dela. Eu não canto assim bonito, né? Já tinha uma voz maravilhosa. Eu tentei ir para o coral para ver se eu desenrolava isso, não foi possível, mas assim, a música é muito importante. Então, eu consegui ouvir algumas falas, por conseguir entrar no Facebook, né?
Facebook que está passando, YouTube, né? O Celso mandou o link, eu consegui ver. E aí, na hora que eu estava entrando aqui, eu falei assim, eu vou usar esse exemplo. Eu entrei, eu moro num prédio, um prédio bem simples, proletário, mas que tem 3 elevadores por entrada. É um prédio de 18 andares, eu moro no 13º. Eu sou proprietária, tá? E aí eu entrei pelos fundos do prédio, porque é onde eu podia descer, né, do ônibus, ficava mais fácil, e entrei correndo. Aí tinha uma vizinha daqui do andar, que era minha encrenqueirinha, e ela já fez umas coisas comigo, branca, né? E eu falei, não gosto de andar com essa mulher no elevador, mas eu tenho que chegar lá em cima correndo. Eu ainda entrei, tomei um banho, aí eu falei, tem que chegar lá correndo. Vou entrar assim mesmo. Você acredita que ela saiu do elevador social, porque eu não ando no elevador de serviço? Eu lembrei disso na hora, vocês falando. E eu falei, nossa, eu não entro no elevador social, só se eu tiver com alguma compra que vá sujar, que vá, né, arranhar, alguma coisa assim, aí o elevador de serviço eu uso. Se eu tiver com qualquer outra coisa na mão, eu entro no social e ninguém me tira de lá. Aí ela estava também. Você acredita que eu fiz aquela cara assim de importante? Pá, entrei, pum, fiquei ali. Ela, por aqui, foi para o de serviço. Aí eu falei, eu vou começar por essa fala. Mas aí a Ju começou a cantar, eu tinha que começar pela música, né? E por que eu estou falando isso? Porque, assim, primeiro é uma superação isso. Porque eu já entrei em prédio onde falavam assim, é ali. Aí eu, como assim é ali? Eu vim para tratar um assunto comercial, era num prédio misto, né? Comercial e residencial. Eu vim tratar um assunto com advogado, era até um prédio que tinha advogado. Eu vou fazer um trabalho, eu vou fazer um trabalho, não, eu vim ser atendida, tipo assim, eu sou cliente, né? Só que isso depois dessa vivência, desse aprendizado com a sociedade preta, que me ensinou isso, porque até então tinha assim uma coisa que estava encoberta. Essa coisa da minha mãe cantar, ela era uma negra de potência, de embate. Minha mãe não escutava desaforo, mas ela nunca disse que é porque era preta. Naquele tempo, né, ela era de 1934, eu sou de 65, ela não falava isso. E aí desencadeou várias questões. Eu estava ouvindo as pessoas falando, e eu vou dar o meu exemplo enquanto profissional também. Eu estava vendo assim, assuntos que permeavam família. Né? Primeiro, eu sou filha de negra, com o meu pai, que é mestiço. A minha mãe, negra baiana, é filha de uma mulher mestiça indígena negra e um negro. Meus avós maternos, que até onde eu conheço, né? Para frente eu não sei mais, para cima é a nossa grande perda, né? A gente não sabe dos nossos tataravós, a gente sabe até o avô no máximo. O meu pai já era um mestiço, filho de uma mãe, uma avó, né? Que era filha de um italiano com uma negra, né? E eles eram do século passado, então, do século XIX, né? Então, obviamente, minha avó pegou a escravidão, minha bisavó pegou a escravidão. Já meu avô era branco. Então, assim, existe todo um engodo na família do meu pai que, assim, não diz que a gente é negro. Eu tenho primos brancos, né? Que estão até nos Estados Unidos, não sei o quê, mas, assim, eles não aceitam. Então, a vida inteira eu era tratada amiguinha. Não, você não pode. Aí eu falava, mas eu quero saber do meu bisavô, que era italiano. Não, mas para que tu quer saber disso? Aí meu pai dizia que eu tinha direito à cidadania, eu queria os documentos, ninguém me dava, era um troço assim, absurdo. Então, a começar daí, meu pai era muito violento, ele era muito possessivo, ele era muito machista, e minha mãe não trabalhava. Então, ela não trabalhava, não é porque ele queria dar o conforto, é porque ele era o homem da casa.
Mas minha mãe já me criou dizendo que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que me ver livre, que eu não podia ser subjugada. E aí é engraçado que isso é um engodo importante de superação. Enquanto eu via meu pai querendo subjugar e minha mãe não aceitando, eu falava assim, eu não vou me submeter a isso. Eu jamais vou casar com um homem que faça isso comigo. Olha que coisa louca, né? E aí não é só a questão de ser um homem, é um homem mestiço. Meu pai não era branco, ele era mestiço, embora ele se achasse branco. E tinha questão também de uma coisa assim, que a minha mãe tinha que cuidar da casa. Quer dizer, ela era negra, né? Tinha aquela coisa, eu achava que era um absurdo. Eu falava, você não gosta de cuidar de casa? Olha como que a coisa vem para o nosso subconsciente, né? Eu achava um absurdo cuidar de casa. Eu não nasci para cuidar de casa. Meu negócio era trabalhar, ir para a rua, cuidar de papel. Meu negócio é ir para cuidar de coisas na rua, sabe? Não importa o quê, na rua. E aí, com esse intuito de machismo do meu pai, ele tinha uma coisa ótima. Ele dizia, filha minha, estuda, não trabalha. Então, assim, naquela idade que todo mundo quer ter um dinheiro, meu pai não dava o dinheiro, mas também não permitia que eu trabalhasse. E eu tinha que estudar, eu falava, eu não posso ficar nisso. Olha, é assim, vendo vocês falar, ouvindo, né? Eu falei assim, quanta superação, porque a minha mãe não foi empregada doméstica, a minha avó era, né, de uma família, casou com meu avô, esse homem negro, que trouxe ela da Bahia para o Rio, conseguiu um emprego, trabalhou, ele sustentava a família, 5 filhos, né, são todos os meus tios e minha mãe, e não, ele era sapateiro, então ela não trabalhava, mas viviam na pequena, né, naquela coisa, mas eu não aceitava ser do lar. Eu não aceitava. E aí tinha uma outra questão, né? Eu já falei da entrada da porta de serviço, tem uma outra questão muito assim drástica nessa história da minha vida, que foi a primeira experiência de racismo. Porque na escola, eu sempre estudei em escola pública, municipal, estadual e universidade estadual pública. Quando eu me deparei com o meu primeiro racismo, foi assim, um moleque, né, garoto da sala, branco, chegou para mim e falou assim, sabe por que os negros são negros e só a palma da mão é branca? Vocês sabem dessa história, né? Todo mundo sabe, eu preciso falar. É horrível isso. Precisa, não? Quer que eu fale? Não. E aí, quando eu chego em casa com essa história, minha mãe falou nada disso, pode parar com isso. Então, era engraçado que eu tinha as experiências, mas não havia o link do ser negro. Eu tinha que superar aquilo, Diversas vezes eu me peguei chorando porque as crianças da escola, criança drástica, né? Me debochavam. Eu sempre fui muito magra, né? Braço fino, perna fina. Aí tu imagina isso para uma galera que é gordinha, que é branquinha, né? E aí isso tudo participou assim na minha vida. Eu tenho que superar isso. Eu não posso casar, eu não posso ter filho, eu não posso namorar, eu não posso ter vida nenhuma que não seja sair desse quadro de não ter poder. Eu desde cedo eu queria estudar para ser muito importante, ter meu dinheiro, minha casa, minha vida. Olha que coisa, né, de superar. E isso fez com que eu pulasse todo esse preconceito de por que eu sou neguinha, né? Por que mulher tem que obedecer, né? Tinha histórias de mulher tem que obedecer. Mulher não pode, né? Minha avó falava isso. Mulher casou, tem que obedecer. E aí tem uma outra questão que eu acho que é importante para falar da superação. Hoje eu tenho um apartamento, porque eu sou funcionária pública, consegui financiamento e tal. Mas por que a gente não tem uma casa, um apartamento, um terreno, um sítio? Isso tudo a gente tem que prestar atenção no passado, né? Não que o passado tenha que dominar, mas a gente precisa entender o passado para superar esse presente. E aí é uma coisa até muito importante para falar,
aí eu encerro com essa minha fala, são duas coisas. Uma, o negro não pode ter casa, porque na abolição da escravatura do Brasil, o negro, que era o que fazia de tudo, né, na casa, ele simplesmente deu tchau, né? Daí, quando a Julinha fala sobre isso na música, dia 14, eu, aliás, adorei essa música por causa disso. Dia 14 sai de mão abanando, vai para a rua, vai sem casa, sem comida, sem emprego, sem nada. E até hoje isso se reflete nas favelas. E para finalizar mesmo, uma coisa que eu ouvi num curso, que eu trabalhei num lugar e fiz um curso, e na hora do curso a menina falava assim, rico ri para cima. E aí eu pensei, né? Se rico ri para cima, pobre ri para baixo. Por quê? Porque o rico, ele levanta a cabeça para tudo. É uma analogia horrorosa, mas é isso que rola. Então a gente tem que rir para cima também. Nós somos ricos de história, nós somos ricos de superação, de vida, de potência. E aí, esse rico rir para cima significa que ele ri porque ele tem o poder, o dinheiro. Então, nós somos poderosas, poderosos, e também podemos rir para cima, né? Eu não sei se era isso a discussão, se tem mais coisa, mas tem 1000 coisas para a gente falar, mas eu queria deixar isso, pelo menos, de imediato, que a superação da gente está nessa coisa do elo de união, da junção, das afiliações, de estar aqui dentro conversando sobre isso, de ver gente que passou pelo mesmo problema que as minhas primas, minhas tias, minha avó, minhas avós, e que está aqui hoje, e que as famílias que tiveram os mesmos problemas estão aqui hoje, né? Então, eu repasso a palavra, Dandara, para você. Aliás, Dandara é um nome fortíssimo, né? Uma coisa linda. Você é linda, maravilhosa, está com amarelo lindo. Dandara, eu te repasso isso, e sim, se eu deixei pouca coisa, que a minha fala, eu não vi assim, outra coisa para falar melhor do que essa minha experiência. A gente tem outras coisas para falar. Espero que tenha contemplado o que vocês queriam dessa discussão belíssima que eu estou acompanhando, tá? Foi incrível, obrigada, Angelita. Deu o seu recado. A Ju já foi? Pessoas, eu achei que fosse ter saideira, né? Se eu soubesse, tinha deixado ter saideira naquela hora. Mas ela deixou um abraço aqui. E agora está aberta a nossa roda para quem quiser falar. Vamos todos participar. Eu ia falar aqui o que está tendo aqui no Face, né? Temos Face, pode falar. Vários comentários aqui. Um de Dalva Paula, muito orgulho de ser mãe da Dandara. Ela é babona, gente. Tá e vamos saber cada vez mais portas da frente. Tem Dino Boyer, muito legal o debate para refletir sobre o tema proposto. Parabéns, prima Dandara. Tem Alexandra Rezende, uma história de vida inspiradora, sua história de vida inspiradora, como é meu exemplo e orgulho. Ela falou isso em algum momento. Então, a Alessandra foi minha diretora lá no início de carreira, numa escola que eu amo muito. Deixei amigos, deixei não, né? Ainda são amigos queridos que fazem parte da minha vida, né? Lá, e eu quero deixar um grande beijo para você, para Maria do Socorro, para Elisângela, para Ana, para toda aquela comunidade lá que é minha referência como professora, né? Dos anos iniciais, no caso, né? Foi minha primeira experiência, eu já trabalhava com os grandes, né? Trabalhar com os pequenos foi lá. Então, quero muito agradecer a todos vocês lá. Então, só mais aqui, Flávia Monteiro, parabéns, relatos de experiência importante para a reflexão, parabéns a todos, orgulho da nossa Dandara. Márcia Soleiro também comentando aqui, Hilda Gomes, estou mobilizada com esse debate,
Rodrigo Machado, boa noite, parabéns pela abordagem do tema, muito importante essa reflexão. Isaide, aqui também presente, que já esteve aqui em outras lives com a gente. E é isso, depois o pessoal dá uma passadinha lá no Face para poder comentar. E a gente, depois também a gente vai colocar isso aqui no canal do YouTube do Afroencantamento. Aí acho que agora, quem quiser falar mais, pode falar. Só levantar a mãozinha. Tem a palavra, Angelita, pode falar. Então, esse trabalho de vocês é algo assim fundamental, principalmente para esse momento, né, que a gente vive, com essa tristeza, com essa violência, essa coisa política da destruição, que mais? Com essa coisa da negação da vida, né? Então, assim, eu não sei como isso funciona, fiquei encantada, é um afroencantamento de encantar mesmo, e queria pensar assim, que a gente podia participar sempre dessas coisas, independente de estar aqui dentro do Zoom, né? Estando fora, eu queria sempre estar sabendo, porque é o tipo de coisa que dá gosto da gente ver, né? As pessoas maravilhosas que estão, as experiências, os relatos que são sempre muito parecidos com nossas trajetórias, e eu estava assim, muito angustiada, que eu não consegui sair cedo do trabalho. Aliás, eu peguei mais essa fala de novo para pedir desculpa, porque eu vim da cidade, e eu saí de lá quase 6 horas, eu estava assim, eu tenho que chegar a tempo, não dá para não ser. Eu não peguei o início, mas já vi que dá para rever, mas eu queria estar na discussão e queria ver sempre. Então, eu queria pedir para que sempre encaminhassem essas atividades, né? E, se possível, fazer em outros lugares, porque, nossa, que coisa maravilhosa, é muito bom ouvir os nossos pais, viu? Parabéns, muito obrigada. Eu acho que a gente que adorou conhecer você, Angelita, que energia maravilhosa, que alegria. Pode ficar tranquila que está super convidada. E não precisa se desculpar. Eu tenho um amigo que diz assim, você chegou na hora certa, na hora que tinha que chegar. Nossa, mas eu vou rever tudo, hein? Eu adorei ouvir vocês. E amanhã mas eu alguém estou quer... em Saquarema, estou perto de vocês. Aí. Mas alguém quer falar? Eu! Pode falar, está com a palavra, Sandra. Então, só convidar, né, todos vocês. A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente coloca os informes, e a gente coloca geralmente também as dicas, tanto de formação, como também de outras coisas que não são nossas, mas a gente vai colocando ali. Então, quem quiser deixar o número no privado, né? Quem está lá no Facebook, quem está aqui dentro do Zoom, nessa roda menor, pode deixar seu telefone aqui no chat, ou diretamente nos procurando aí no privado, tá bom? Então, estão todos e todos convidados para partilhar conosco esses momentos. E também, né, a gente pode estar fomentando algumas outras rodas, né? A gente está esperando as coisas também se consolidarem para o presencial e tal, mas a Dandara, as outras meninas aí estão com a agenda aí, as coisas também se consolidarem para a gente poder estar fazendo o trabalho. Tá, gente? Beleza. Vou deixar também aqui que vai ficar gravado o convite para a Ju. A próxima ela vai vir com a abrideira. Ela ia cantar a saideira, a gente correu com o tempo, mas na próxima a Ju vem com música para a abrideira. Mais alguém quer falar? Renata, Suelen, Isabela, Celso, João. Não, eu acho que assim, gente, eu acho que a gente vai na direção mesmo da gente poder encerrar, assim, porque para a gente poder até degustar esses momentos, né, que a gente fica sempre muito corrido, tudo das lives muito grandes, enormes, e eu acho que a gente poder degustar desse encontro, a gente lembrar dos rostinhos de cada um, e realmente perturbar a Ju para ela poder fazer
a abrideira do próximo encontro e saideira, se possível. Gente, foi maravilhoso. E agradecer aí Angelita, Angelita Solange, Renato Peixinho, Suelen, Dandara, Super MC, né? Foi a estreia dela e de outras rodas que virão com condições da Dandara, que acho que ela foi super bem. Então, eu acho que é isso. Se alguém quiser falar uma palavra final para a gente poder encerrar a nossa noite. A Peixinho trouxe um poema da Conceição Evaristo, e aí me fez lembrar de outro, né, que fala sobre sonho que pulsa. E tantas foram as adversidades, né? Mas a gente precisa falar de esperança, continuar alimentando os nossos sonhos. E aí eu queria, né, quando fosse finalizar com esse tema, né? Bem curtinho. Ótima ideia, Suelen. Vai ficar lindo. Então, eu vou dar meu agradecimento aqui para a gente fechar com o poema. Galera, muito obrigada. Rapidinho. A Solange está com a mãozinha. Estou vendo aqui. Vai, Solange. Solta a voz. Me escutam? Sim. Oi, me escutam? Sim. Ok, porque eu não estava ouvindo vocês. Deu um problema aqui no meu computador, eu tentei entrar pelo celular, por isso que tem 2 imagens minhas aí, mas eu quero agradecer a oportunidade, dizer que eu quero participar também de outros, né? Quando vocês se organizarem, podem me chamar, eu quero muito participar. E só queria reforçar essa fala da gente entrar na academia, né, da gente continuar os nossos estudos, é muito importante e crucial. Acho que crucial é a palavra, porque a gente precisa ocupar, de fato, nossos espaços e aquilo que nos foi tirado, né, ao longo de todos esses anos. A gente está, enquanto povo preto, está caminhando, eu acho que agora um pouco mais rápido do que nos últimos anos, mas é crucial, é importante, é essencial que a gente ocupe os nossos espaços, né? Que a gente ocupe cada vez mais espaços, esses espaços de potência, esses espaços de poder. E quando eu falo de poder, não é o poder mandatário somente, entendeu? Mas todos os nossos espaços que nos foram retirados, né? Ao longo de todos os nossos anos. Então, eu acho que para além de os nossos filhos ocuparem esses espaços, é importante que a gente ocupe esses espaços cada vez mais na academia. É importante incentivar que quem queira avançar mais nos estudos tenha mais oportunidades, incentivar essas pessoas que querem, que muitas vezes você tem uma mãe, um tio, né, que não teve oportunidade e só pensa em voltar a estudar agora, aos 50, 60, 70, 80 anos. É importante incentivar nesse sentido, entendeu? Que o nosso povo preto continue se desenvolvendo, academicamente falando. Então, é isso, eu quero deixar essa mensagem para vocês, reforçar isso, agradecer mais uma vez a oportunidade e eu espero vê-los em breve. Obrigada. Obrigada a você, Solange, linda, maravilhosa. Gente, obrigada a todos os participantes, todos vocês que assistiram pelo Facebook, que vão assistir pelo YouTube. Muito obrigada, tá, pela oportunidade. Afroencantamento na cabeça. E agora a Suelen vai encerrar com a poesia. Também agradeço a todos, todas e todes. Trago esse poema final para motivar os nossos sonhos, exaltando os negros, as negras, que não se
não se limitaram, né? Não travaram no meio do caminho, apesar dos interditos, apesar dos nãos, apesar de sermos subjugados, né? De destinarem para a gente o lugar da cozinha, fomos em busca dos nossos sonhos e hoje ocupamos lugares grandiosos e continuemos, né? Alimentando esses sonhos. Os sonhos foram banhados nas águas das misérias e derreteram-se todos. Os sonhos foram moldados a ferro e a fogo e tomaram a forma do nada. Os sonhos foram e foram, mas crianças com bocas de fome, ávidas, ressuscitaram a vida, brincando a anzóis nas correntes profundas, e os sonhos, submersos e disformes, avolumaram-se engrandecidos, anelando-se uns aos outros, pulsaram como sangue raiz nas veias ressecadas de um novo mundo. Obrigada, galera. Um beijo, beijo. Obrigada, gente. Grande beijo. Beijo para todos. Nossa, olha lá, João Cândido! Oi! Tá lindo! Olha, a mamãe de João Cândido, esse menino é um fofo, parabéns, viu?